Abra a tua Bíblia conosco em Romanos, carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Amém? Amém, irmãos? Romanos 12, carta aos Romanos está lá no Novo Testamento. É uma carta também que o apóstolo Paulo escreveu, e ele nos dá aqui algumas lições e também alguns princípios, não é? Para que nós possamos, assim, seguirmos e aprendendo e ganhando do Senhor o discernimento. Amém? Romanos, no capítulo de número 12, o versículo 1 em diante diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formados um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo e se é mostrar misericórdia, se o faça com alegria. O amor deve ser sincero, o versículo 9 agora. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Se tiver sede, dê-lhe o que beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Amém? Glória a Deus por esta palavra. Vencer com princípios é algo que o Senhor nos concede e é algo que Deus dá a Paulo
E Paulo passa a ensinar os romanos. Então, na nossa caminhada, ele começa esta carta dizendo assim: olha, portanto, vocês, irmãos. Ele disse o quê? Ele disse para nós, irmãos, que nós precisamos enfrentar todas estas coisas, mas nós precisamos de muita sabedoria, nós precisamos desses princípios, e nós precisamos também, além de tudo, entender que nós não estamos livres de nenhuma condição contrária. Vocês estão me entendendo? Nós não estamos livres de nenhuma condição contrária. Discernir vitoriosamente é discernir nos tempos difíceis. Nos tempos de dificuldades é a hora que nós precisamos ter o discernimento de Deus, para que Ele possa cumprir as promessas dele em nossas vidas. Então, às vezes, nós damos condições para que algo de errado aconteça em nossas vidas. Ele fala aqui no versículo 17, assim, né? Mesmo que aconteça algo contrário na tua vida, você não pode retribuir o mal com o mal. Amém? Só que nós vivemos hoje algo contrário, né? Não sei se você já se percebeu, né? Hoje nós vivemos uma contrariedade nisso absoluta. Né? Ao mesmo tempo que nós não queremos pagar o mal com o mal, ao mesmo tempo que não queremos, nós fazemos. Ao mesmo tempo que nós lutamos contra, nós estamos a favor. Então, o discernimento de Deus para as nossas vidas, ele vem para que nós possamos sair disso tudo, que nós possamos pular essa parte, que nós possamos irmos além. Deus, ele nos chama hoje. Diga assim para você, hoje. Para que nós possamos, diga assim, para que nós possamos entendermos, discernirmos o querer de Deus para as nossas vidas. Amém? E aí, quando nós voltamos para o texto, ele diz lá no versículo 3, aí do capítulo 12 da carta aos Romanos, ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Tenha tudo no equilíbrio. Assim, Deus, ele pede para que tenhamos equilíbrio. Deus, ele pede para que nós tenhamos paciência. Deus pede para que nós tenhamos a perseverança. Por quê? Porque é na hora do equilíbrio, é na hora da paciência, é na hora da perseverança que ele vai conceder a cada um de nós o discernimento. Amém? É nesta hora que ele vai conceder a cada um de nós o discernimento. Jesus, quando ele sentava com os discípulos para ensinar, a primeira coisa que ele atraía, né, porque ele atraía a atenção dos discípulos, era uma das primeiras coisas que ele fazia. Era atrair a atenção dos discípulos para que os discípulos pudessem, através daquele ensinamento, ganhar o discernimento. E quando nós pegamos os 4 evangelhos, nós vamos entender que em todo momento Jesus estava ensinando. E em todo momento eles estavam naquela dúvida.
Porque em João, capítulo de número 20, quando Jesus fala assim, ó, que eu fui ao Pai, lá na casa do meu Pai existem muitas moradas, eles ainda estavam na dúvida. E quando Jesus morre ali na cruz, é sepultado, ressuscita no terceiro dia, que ele entra naquele cômodo aonde estavam os discípulos, exceto Tomé, ele fala assim, eu não ensinei, eu não falei, vocês lembram o que eu falei? Vocês lembram o que eu disse? Vocês lembram que eu ensinava? Vocês lembram que eu disse, que eu falei para vocês que era necessário que eu morresse e no terceiro dia eu ressuscitasse para ir ao Pai e preparar o lugar para vocês? Mas onde é que estavam os discípulos? Trancafiados num lugar com medo. O que aconteceu ali? Não houve o discernimento, mas aconteceu ali e acontece nas nossas vidas até nos dias de hoje. Então nós precisamos de alguns princípios para podermos ganharmos discernimento. Amém? E, em primeiro lugar, primeiro princípio, diga assim, o primeiro princípio. Obrigado. Eu preciso, diga assim, eu preciso alinhar o que eu falo. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, precisa... Amém? Amém? Tá? O marido olha para a esposa e fala assim, ó, você precisa tomar cuidado aí com o que você fala. A gente precisa alinhar o que a gente fala. Porque se existe algo que nós precisamos tomar para nós, é algo que nós falamos. E existe uma coisa assim, irmãos. Você é crente e eu também. Quando Naamã chega na porta do profeta para receber a cura, o profeta já sabia o que ele queria. E o profeta manda um dos seus servidores ir lá. E Naamã não vai falar com ele, porque Naamã já sabia o que ele queria. O profeta já sabia o que ele queria, tá? E ele fala assim para Naamã, fala para ele ir até o rio Jordão e banhar-se 7 vezes. Ele ficou bravo, ele não gostou, porque ele queria o quê? Ele queria um tapete vermelho estendido, ele chegar lá na sala do profeta, e o profeta ali pronto, com um almoço para ele, para poder servir ele, né? Mas ele falou assim, não precisa, eu sei o que ele quer a cura, ele está com lepra. Então fala para ele lá até o Jordão, se banha 7 vezes, depois ele pode voltar para casa dele. Foi o quê? Uma palavra. Foi uma palavra que foi dada. Então foi uma palavra de bênção. Mas muitas vezes nós soltamos palavras malditas. E isto não é um princípio. E isto não acrescenta. Por isso, diga assim, eu preciso tomar muito cuidado no que eu falo. E o que eu falo? Provérbios, capítulo de número 13, o versículo é o 3. Provérbios 13, 3. Olha o que diz Provérbios 13, 3. Diz assim, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Amém? A alma, nós somos, e até sábado a gente comentava isso, nós somos composto de 3. O que é 3? Corpo, alma e espírito. A alma, ela guarda todos os sentimentos, tudo que é falado, todas as emoções, todo o intelecto, aquilo é tudo guardado na alma. E quando isto fica guardado, fica alojado ali, aquilo começa a produzir na vida da pessoa diversas coisas.
até enfermidades no físico. Como o espírito se acanha, a alma começa a exalar toda aquela doença, acaba aqui atingindo o físico. Então, quando nós alinhamos o que nós estamos falando, quando nós alinhamos e quando nós vigiamos tudo o que nós estamos falando, nós estamos tomando um princípio, e princípio este de não darmos legalidade ao inimigo. Vocês estão me entendendo? Eu sempre dou um exemplo da criança caindo. A mãe solta a criança e a criança começa a andar e essa criança desequilibra e a mãe fala assim, vai cair. E a criança cai. Tá? A criança caiu ou a mãe decretou? Né? Tá? Olha, vai bater. Bum, bateu. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Então, este é um princípio. Tá? Se eu falo assim, ele é um maldito, tomar cuidado. Porque eu estou amaldiçoando. Então, toda vez que eu lembrar de alguém, independente da situação, eu preciso abençoar. E existe uma pesquisa americana, não é brasileira, mas é americana, que 92% dos problemas que tiram o sono, que traz a angústia, que traz a tristeza, ela vem no falar, o que nós falamos. Nós precisamos alinhar o que nós falamos. Volta um pouquinho aí em Tiago. Tiago, volta umas folhinhas aí. Tiago, capítulo de número 3. Tiago 3. Tiago 3, o versículo 2, ele diz assim, ó. Tiago 3, 2, ele diz assim, ó. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal. Tomem também como exemplos os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante é a língua, e é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contaminam a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Amém? Então, quem não alinha os teus falar, quem não alinha a tua conversa, acaba se prejudicando, perdendo a bênção e não discernindo. Amém? Amém, irmãos? Discernir e vencer com princípios. Segundo ponto, nós precisamos. Primeiro, nós precisamos alinhar o que falamos. Segundo ponto, é buscarmos sabedoria. Olha para o teu irmão e fala assim, buscarmos. Diga assim, eu preciso de sabedoria. Amém? Nós vivemos um tempo, e eu sempre digo isso, um tempo de imediatismo. Um tempo muito rápido. A gente chega muito rápido nas informações. E é algo que, infelizmente, chegou também na igreja. Hoje vale muito mais a pena você ter um canal, você ter uma rádio, você ter uma internet onde o que você fala e o que você transmite pode chegar, do que verdadeiramente você buscar a Deus.
Então, hoje em dia, é mais vantajoso você ter algo que o deixa no meio termo do que o que te deixa verdadeiramente com Deus. Isto chegou na igreja com uma velocidade muito rápida. E nós fazemos essa comparação com o mundo, porque as coisas caminharam rapidamente e nós esquecemos de buscar a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E com isso, nós perdemos o discernimento. E quando nós esquecemos desse princípio que é sabedoria também, a gente acaba aqui anulando as coisas de Deus na nossa vida. E a sabedoria, ela habita em 4 lugares dentro da nossa vida, dentro do querer de Deus para nós. E nós só conseguimos discernir quando nós temos, ou quando nós buscamos sabedoria de Deus. E Tiago, aí mesmo, no versículo 1, no capítulo 1, perdão, onde nós estávamos, nós lemos o 3, e o capítulo 1 de Tiago, o versículo 5, ele diz assim, Tiago 1:5, amém? Amém? Tiago 1:5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Então, a sabedoria, ela é um princípio que nós precisamos ter para podermos sermos abençoados. E a sabedoria, ela habita em 4 lugares. Ela habita no conselhos, amém? Ela habita na prudência, e ela habita no silêncio, e ela habita na eternidade. Nessas 4 áreas ela habita. E quando eu cumpro os princípios, as promessas se cumprem em minha vida. Então, quando nós vamos voltar lá em Provérbios. Amém, irmãos? Amém? Provérbios, capítulo de número 8. Provérbios 8, 12, ele diz assim. Provérbios 8, 12, diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Amém? Eu, a sabedoria, moro com a prudência, amém? E tenho o conhecimento que vem do bom senso. Olha aqui, olha, consegue começar a discernir o que é isso? E muitas vezes nós pensamos que sabedoria é quem tem 3, 4 faculdades, né? Aquele cara ali é sabido, né? Ah, não. Ele é sabido também. Tá? Mas nós também podemos ser sábios, por entendermos e discernirmos o querer de Deus para as nossas vidas. Então, a sabedoria, eu trabalho nessas 4 áreas. No conselho, na prudência, no silêncio, na eternidade. Eu trabalho nessas 4 áreas aí. Eu preciso entender isso. Então, queridos, este é um princípio que nós precisamos ter para que nós possamos ser abençoados. Lá em Jeremias, nós já vamos terminando. Jeremias,
No capítulo de número 29, o versículo 11, ele diz assim, Jeremias 29, o versículo é o 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Então, esta é a sabedoria que nós precisamos. E este é o princípio que nós devemos ter. E Eclesiastes, você nem precisa abrir, no capítulo de número 7, ele diz assim: o fim é melhor que o começo. Então eu preciso dessa sabedoria de Deus para que eu possa caminhar, para que eu possa seguir adiante, para que eu possa em todo tempo discernir o querer e a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Então discernir, irmãos, é também com princípios. Então eu quero esses princípios para a minha vida. Que é ser ponderado no que falar. Que é ser sábio para agir. E quando nós aprendemos sobre sabedoria, entenda, meu irmão, é na hora certa que Deus vai te fazer lembrar o que você deve fazer. É no tempo certo. E Deus lhe concede aquele discernimento. Faça isso ou faça aquilo. Esse é o nosso Deus. E esse é o querer dele para as nossas vidas. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que tenhamos, ó Deus, princípios, e que em todo tempo, assim como clamamos a Ti nestes dias, ó Pai, no decorrer deste mês, que nós possamos discernir os tempos, Pai. Que não saímos, ó Deus, sem direção, que não tomemos decisões sem direções, mas que nós possamos cumprir, que seja cumprido em nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade. Por isso, Senhor, que nós tenhamos o controle no falar, tenhamos o controle no que dissemos, que tenhamos o controle, ó Deus, em todo tempo, ó Pai, para que em tempo nenhum sejamos perdidos nas nossas palavras. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas. Nos conceda, ó Deus, a Tua sabedoria, papai. Nos conceda, Senhor, o conselho, nos conceda, Senhor, a prudência, nos conceda, Senhor, os Teus ensinos, nos conceda, papai, em todo tempo, porque Tu és o Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, vem agora sobre nós, ó Pai. Nos encha, Deus, do Teu Santo Espírito. Nos encha, Senhor, do Teu amor. Nos encha, Senhor, da Tua graça. Nos encha, Senhor, da Tua glória. Papai, que possamos, ó Deus, em todo tempo, vivenciarmos os Teus feitos. Vivenciarmos o Teu querer. Vivenciarmos a Tua doce e maravilhosa bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome, Pai. Santo é o Teu nome. Ainda com os teus olhos fechados e a sua cabeça baixa, começa a pedir ao Senhor aí.
Que nesses tempos de dificuldades, que nesses tempos difíceis ao qual nós estamos enfrentando, que o Senhor possa lhe conceder sabedoria, que o Senhor possa lhe conceder a palavra certa, que o Senhor possa lhe conceder as bênçãos dele, que nós possamos buscar verdadeiramente a sabedoria de Deus, a sabedoria do Senhor, e que ele possa se derramar diante de nós, para a honra e glória do nome dele. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo és tu, ó Deus. Deus de amor, graça e glória. Oh, Senhor.